Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais um Inovar Podcast, vamos para o quarto episódio, né? Eu sou o Jota Silvestre, estou aqui com o nosso cacique velho, Pedro Jordão. E aí, Pedro, vamos para mais um? Vamos lá, Jota, para mais um. É um prazer estar aqui novamente, né? Seguindo, dando continuidade a esse nosso projeto. E hoje nós vamos ter dois convidados aqui também. Dinossauros? Dinossauros, lá do zero, né? Então sejam bem-vindos, Renan e Aline. Sintam-se em casa. Obrigado. Sejam bem-vindos. Eu sou o Renan, sou, como diz o Jota aí, da geração 0.0 do Inovar, né? A gente teve aquele início, então vamos contar um pouquinho sobre a origem, né? Como é que rolou aquele papo com o Jonas, com a Cleide. E vamos conversar, vamos ter uma conversa boa hoje, acredito. Tem um certo batizado da bolacha aí também. Rapaz, é mesmo. É uma criação, né? Batizado da bolacha é bom. Então, eu sou a Aline, né? E vamos contar aí um pouquinho da nossa história também, como que tudo começou no Inovar, desde do recrutamento para, de fato, iniciar o Inovar. Acho que é sempre legal, né, falar desse Inovar Zero, porque a gente vai descobrindo Tinha uma tensão, né, em cada um deles que participaram. Que ninguém sabia ao certo como ia ser, né? Tudo era só na cabeça de um certo senhor. Então, acredito que para quem participou desse Inovar Zero aí foi bem interessante. Mas vamos lá descobrir um pouco mais sobre vocês, né? A caminhada de vocês na igreja, como é que começou, né? Pode ir. Então, eu iniciei a caminhada quando eu tinha 7 anos de idade, né? Hoje eu estou com 36. Iniciei com 7 anos de idade na paróquia Nossa Senhora do Amparo, na Matriz. E desde lá... De família ou... na verdade, assim, minha prima, ela ia, né, na Matriz, e aí ela começou a ir me chamando. E todo domingo de manhã, lá na missa das 8 horas, eu ia. E eu, assim, era apaixonada por tá participando de todos os ritos, né, da celebração. E aí eu também me chamou muita atenção o pároco antigo, que era o padre Franco Albanese, né, que para mim foi um grande catequista. Sim. Então ele me chamou bastante atenção. E aí eu continuei. Aí depois meu pai também continuou, e aí eu fui indo, entrei na catequese. Aos 14 anos eu entrei na liturgia, né, comecei no grupo de canto. E aí éramos eu, meu pai e mais outras pessoas da equipe. E desde então fomos inseridos dentro da caminhada, né, da igreja. E aí foi quando chegou um ponto lá que eu já estava com uma certa idade da adolescência. E aí nós recebemos, né, eu recebi um convite lá do Jonas e da Cleide, que eram então da Pastoral Familiar. E aí eles me trouxeram um convite. Foram na minha casa entregar uma carta, me chamando para participar de um dia de um encontro com jovens. Até então ele não falou o que seria. Você já participava de algum encontro, algum grupo de jovens? Até então eu não participava de nenhum grupo de jovens na paróquia, nem em nenhuma comunidade. Eu só era mesmo atuante dentro da liturgia, da equipe de canto. E fui catequista também, né, uma época. Então, assim, eu fui atuante dentro desse sentido, mas nunca participei de nenhum grupo de jovens. Então, acho que como ele via que eu participava de uma juventude ativa, né, ainda que não fosse da Pastoral da Juventude, eu acho que ele decidiu convidar para ajudar aí dentro dessa proposta do Inovar. Legal. E já conheceu o garotão da bolacha? E aí... Na verdade, nós nos conhecíamos, assim, porque ele era também da Pastoral da Comunicação, né? E aí teve um dia que eu fui participar do encontro da Pastoral da Comunicação, conheci ele. E aí foi indo, na verdade foi um encontro só momentâneo. Conheci ele naquele momento, depois só via ele na comunidade, né? Na São Lucas, na época. E aí depois... eu fui começando a conhecer mais, mas nada de muita aproximação. Nossa aproximação mesmo começou a partir dos encontros do Inovar, para a preparação do Inovar. Ela é meio ressentida, porque
tinha em Conda Pascom, né, o padre Fabrício, Sim. que montou a Pascom, né? Aham. E aí teve uma primeira reunião e eu também estava nessa reunião. Só que eu não lembro dessa reunião. Não lembro. Ela, eu te vi, mas tu não lembra de mim, não sei o que e tal. Tu ainda não sabia cantar na época, né? Então, né, Talvez não vi ela cantando ainda, né? não era hora. ainda, Aí eu né? só fui, assim, né, olhar, assim, de fato, foi na Uni, quando eu fazia geografia, ela fazia enfermagem. Ah. Aí a gente se encontrou no ônibus. Tu é lá O, da matriz, o né? destino teve que forçar um pouquinho, porque o Foi. Renan não prestava atenção. Pois é, eu tive que pegar um balão do presidente Roosevelt pra poder, né, prestar atenção nas coisas. Esse andava um pouco, Ah, legal. Como a Aline já chegou no Inovar, né, Renan? Como é que foi sua caminhada? Assim, eu tive uma infância protestante, né? Eu frequentei a Assembleia de Deus um tempo, né? Uhum. O lanche era interessante O lá, né? Então, Sempre tem, né? sempre tem, né? Então, sábado eu ia lá pra escola dominical, que era sábado, né? Uhum. E aí até fiz uma formaturazinha e tal. E aí numa manhã eu saí do colégio do Velho Daruís, né? Velho Daruís. Lá no Jamari, lá. A gente saiu mais cedo porque não teve aula e aí tava tendo as Santas Missões Populares de 98. Não sei se o Pedro é dessa época aí. Eu lembro. Tu lembra, né? Era mais criança. E aí tava tendo um encontro lá na São Lucas e o catequista da época me chamou. Chamou o pessoal que tava saindo do colégio, ele chamou, não, vamos aqui e tal. E aí eu fui com os colegas do colégio. Aí foi legal, gostei do encontro. E aí, no final, ele estava meio barulhento e falou, Renan, você pode rezar em nome do Pai? Aí eu não entendi muito direito. Falei, Vanderlei Sebastião Gomes de Lima. Não é o nome do seu pai. você rezar o Pai Nosso. Tá, entendi. E aí eles convidaram pra gente ir pra catequese no próximo domingo, né? E aí no próximo domingo eu fui com a minha irmã, com os vizinhos, a gente foi pra catequese. Desde então a gente nunca mais saiu da Igreja Católica, né? Então, assim, foi fruto da missão, né? Legal. Quanto que é importante. O bom é que não foi só pelo lanche, porque ele não falou que teve lanche no final. Teve lanche, mas tá. não marcou tanto, né? Como tá. na outra. Teve uma coisa mais, né? E aí você andou por onde nesse percurso aí? Só fez a catequese? Aí eu comecei a frequentar São Lucas, né? Fiz catequese, até a crisma. Uhum. Depois da crisma, eu fui catequista, uns 10, 15 anos, nem me lembro mais. Na São Faz tanto Lucas tempo. mesmo. Faz tanto tempo, né? Tanto tempo. Fui coordenador de catequese também na São Lucas, né? Então, basicamente, na época, eu era mais na catequese. Atuava também, fui para Pascom, na época do padre Fabrício, né? Uhum. Ele montou uma... O que era Pascom? A Pascom era a pastoral da comunicação, né? Ah. Existe ainda, não Hoje- sei se na hoje paróquia ainda tem existe ainda, né? Tem ainda. Tem a pastoral da comunicação. E aí o padre Fabrício, que era italiano, ele tinha formação de jornalismo, né? Ele era Sim. jornalista. E aí ele montou uma equipe, começou, e aí eu fiquei responsável por fazer o folhetim dominical. Não sei se vocês lembram que Tinha um todo folhetim. domingo tinha aquela reflexão, tinha até piada, né? Aham. Lá no... Tinha umas piadas que era boa. tinha umas piadas, né, polêmicas, né? E aí era a minha responsabilidade fazer esse... Era o colunista da igreja. eu era diagramador, ele me ensinou a mexer no CorelDRAW, né? Uhum. Ele montou uma gráficazinha também lá e eu fui trabalhar, eu trabalhava lá. Eu era funcionário da paróquia, né? Legal. Naquele tempo tinha todo um aparato. Né? Ele montou uma gráfica, pequena gráfica. Naquele tempo era digital, hoje é vídeos, né? Que lá hoje o estúdio é pra gravar vídeos. Hoje É Você verdade. não escreve nada, só vai Aí lá ele e me fala. deu um computador, um Lentium, né? Que você clicar, você tem que esperar 5 segundos para ele reagir, né? Mas ele me deu lá. E aí a gente trabalhava com a Pascom. E deixa eu ver, foi Pascom e depois foi com os jovens, né? Uhum. Então a Pascom foi uma coisa interessante. Inclusive o Jonas, ele foi lá, eu trabalhava de manhã na paróquia. E ele foi lá me entregar, e eu tava trabalhando, eu tava dobrando folder. Tinha uma maquininha de folder, e eu tava dobrando lá, né? E aí, de repente, chegou o Jonas, eu não conhecia o Jonas. E aí ele, olha, tem uma carta para entregar para você, a gente te conhece, teve indicações, e gostaríamos que você... Tinha quantos anos? eu tinha 19, era 19, né? 19.
Ela é mais velha, né? 19 para 20 anos, né? Inclusive, quando a gente começou a namorar, é uma diferença de 1 ano e pouquinho, né? Mas tem uma parte do tempo que fica 2 anos de diferença, sim, né? Ela fez agora em dezembro, eu faço em março. E aí o meu primo falou assim, Renan, tu tem quantos anos? Eu falei, tenho 20. E a Aline? Tem 22. Tu não tem vergonha na tua cara, não? Namorar a mulher mais velha? Não, a diferença é pouca. E aí, sim, voltando lá, né? O Jonas entregou a cartinha. Eu falei, ó, quero fazer uma reunião com vocês. Alguns jovens, assim, foi interessante que ele, no começo, ele procurou jovens que não tinham tido experiências na juventude, na pastoral da juventude, né? Foi meio que uma regra, porque teve situações que os grupos se desfizeram, né? E aí eu acho que ele meio que pensou nessa linha, assim, jovens que não tivessem tido esse histórico. Ele falou isso ou tu percebeu? Não, eu percebi, né? Eu não sei se é isso, talvez tenha que confirmar com ele depois, né? Mas assim, a Aline não participava, eu não participava, e outros, né? Eu só acho que o André, né? O André ele participava desde a fundação da paróquia, né? O André é uma relíquia, uma relíquia lá do... Não tem... Estava envolvido. Mas o André ia, saía, voltava, né? E aí ele também fazia parte lá. Eu acho que o André é o nosso decano, né? Nosso dinossauro decano, se é que existe, né? E aí tinha esse padrão, assim, né? E aí na próxima, ele marcou uma reunião e nós fomos participar. E aí começamos a caminhar do Inovar, né? Aí deu no que deu, que estamos aqui hoje, né? Vamos falar mais, né? Um pouquinho. Vamos falar mais aí como é que foi as primeiras reuniões, as dificuldades, né? Se vocês acreditavam ou não, ou se vocês tinham ideia. Porque assim, o Jonas não, o André falou que... O Jonas nunca passou esse detalhe pra gente, mas o André falou que o intuito do Jonas era formar líderes, né? Líderes da juventude, né? Vocês tinham ciência disso também? Como a gente falou, ele não, na época, ele não falava desse projeto dele no geral. Era mais no intuito de realizar um trabalho com o jovem. A gente não sabia o que era. A gente não tinha noção do que era, né? Não me lembro também da carta, o conteúdo da carta, né? Enfim, mas o intuito era um convite para um encontro com os jovens. E aí, mesmo assim, ele não deu todas as coordenadas logo de cara, né? A gente foi saber com o tempo o que era, a gente fez discussões da situação dos jovens na paróquia, no Brasil, enfim. Depois de um tempo é que ele amadureceu mais a ideia, né? Que ele não queria assustar logo de cara, né? Pode ser. E né? dentro daqueles jovens que ele convidou, tinha uns que já participava há bem mais tempo, né? Lá dentro da matriz ou das comunidades, que não permaneceram. Então, assim, ele convidou uma grande quantidade de jovens, alguns que já tinham participado da pastoral da juventude, sim, mas que naquele momento não estavam mais participando. E aí ele reuniu, né? Nesse convite foram vários jovens, mas foram alguns poucos que permaneceram. Né? Então, assim, não foi uma quantidade grande de jovens, não. Então, assim, como o Renan falou, ele não explanou bem, né, como que seria tudo aquilo, ou o que ele, de fato, gostaria que nós realizássemos ali. Então, assim, para nós, pareceu realmente a questão de líderes para que a gente conseguisse recrutar outros jovens para, de fato, fazer um trabalho maior, né, que é no caso do Inovar. Então, assim, ele nos trouxe inicialmente a vivência que ele já tinha acontecido lá em São Paulo, né, porque ele já trouxe lá de outro estado uma experiência que ele vivenciou e que ele tinha feito já esse encontro lá com outros jovens. Mas até então nós não sabíamos a dimensão desse encontro, o que ele seria. Então, a partir disso, ele resolveu trazer e aí começou a montar, né? Tem uma apostila, um protocolo, existe todo um protocolo, né? Que eu acho que tem bem mais do que 50 páginas, né? Acredito eu, nem lembro o primeiro. Mas, assim, foi todo além do que ele trouxe e reuniu também as informações que nós apresentávamos para eles, né? Então, foi trabalho de formiguinha mesmo.
foi um trabalho muito árduo para a gente chegar até o primeiro Inovar. Que, inclusive, essa logo, né, do Inovar, foi criado pelos jovens que ali estavam naquele momento. Sim, Nós eu criamos já essa ouvi logo. que ele tinha até outro nome em mente, né? Uma Era o sigla. NSL, É, que depois virou grupo de jovens. virou um né? grupo de jovens, É. né? Exatamente. Foi o Vinícius. Eu tive a ideia do nome. Não, foi o Vinícius que teve a ideia do nome. E a logo fui eu, né? Aí Uma mexia com o nova... CorelDRAW lá, né? É. E aí eu falei, não, uma nova chama se acende. Aí ele fez o logo do Inovar com a velhinha, né? Legal. Então foi nessa conversa que a gente teve. A Aline falando aí, eu lembrei da primeira reunião. Que ele não chamou só quem não participava. A Aline me fez relembrar isso aí. Ele chamou muitos jovens. Assim, deu uns 25, 30 jovens na primeira reunião. Médio. E gente que já tinha participado dos grupos, né? Só que aí teve um momento crucial na reunião. Ele perguntou, olha, a gente tem esse desafio com os jovens, a gente quer fazer um novo trabalho com os jovens, e a gente quer saber quem está disponível, quem, né, tem a pretensão de caminhar junto com a gente. Levante a mão. Aí levantou eu, a Aline, Vinícius. Aí tu. Opa, Opa, foi aí que tu né? viu ela? Foi quem levantou, Não, eu acho quem que levantou a mão primeiro? ele ainda não tinha se É. interessado, Pelo menos ele se não. lembra desse Foi. dia aí, ó. É. Tu lembra? E assim, ao todo foram 7 nessa primeira reunião, né? Foi. Que aceitaram. Que aceitaram Foram o convite. No momento, assim, que ele entregou aquela carta, só para voltar um pouquinho, Sim. a decisão de vocês, assim, não, vou participar, foi logo? Ou você fala, será que eu vou? Rolou aquela indecisão, assim, porque era um longo projeto, né? A gente sabe, vocês não tinham muita informação do que viria para vocês. Foi, não, eu vou logo de cara ou deu aquela pensada, assim? Eu, particularmente, tive uma certa resistência, porque eu não tinha vontade de fazer parte de grupo de jovens, nem pastoral da juventude. Eu não tinha, né? Então, assim, eu queria ficar só ali na liturgia mesmo, naquele compromisso, mas eu não Já queria... tinha achado seu lugar ali, já. Eu até participava, assim, porque eu lembro que a Não me pastoral... misturo com jovens. Não. Embora fosse jovem, né? Quer dizer, eu ainda sou. Então, mas eu lembro que eu participava porque a pastoral da juventude, ela fazia torneios de futsal, né? Fazia torneio de vôlei. Eu lembro que eu participava dos torneios. Cheguei a participar, que uma colega, ela me convidou e eu cheguei a participar da catequese, né? E aí a gente começou a participar, embora eu tivesse contato com muitos jovens da pastoral da juventude, mas eu não tinha, assim, aquela vontade de participar em si da pastoral. E aí, quando eu recebi a carta, eu até falei com meus pais, né? Eu falei assim, será que eu vou? Eu fiquei na dúvida. Aí eu falei assim, eu vou lá, quem sabe, né? Vamos ver o que ele tem de novo aí para nos apresentar. E aí eu tentei, fui. Deu E foi certo. excelente a experiência. Assim, eu não tive... Aceitei logo de cara. Aquela época, Não tinha nada pra fazer, na né? igreja, eu topava tudo, sabe? Era da catequese, era da comunicação, aí tinha essa dos jovens, né? Que eu queria participar, mas aí eu nunca tive abertura. Eu falei, não, acho que essa é a chance, né? De participar da juventude. Teve uma história quando eu entrei na faculdade, aí eu encontrei um colega do bairro, né? Ah, eu te conheço. Eu falei, sério, me conhece? Te conheço lá da igreja, da São Lucas ali. Eu falei, eu sou de lá. Tu não mora lá? Eu falei, não, eu não moro lá não. Eu participo de lá, mas eu não moro. Assim, era a minha... Vive dentro, né? Ficava tanto tempo lá que ele pensava que eu morava lá. Não sou caseiro não, cara. Eu só sou o participante, né? Tô lá todo dia, mas não moro. Então, assim, o final de semana praticamente era na igreja, né? Assim, com as atividades, sábado e domingo. Participava de assembleia paroquial. A gente tinha uma vida bastante ativa na igreja. Então, foi mais um convite. Falei, pô, a juventude é um lado ainda que eu não trabalhei. Então, foi fácil. Foi mais fácil do que ela, então. É. Então tá. Aí teve essa primeira reunião, levantei a mão aqui e tal. E os próximos passos, assim, foram bem mais difíceis ou foi mais fácil depois dessa decisão de Depois da levantar a mão? escolha lá. Então, o próximo passo no meu entendimento, foram jovens evangelizando outros jovens. Porque a dinâmica que eu lembro, assim, que ele fazia, sempre pegava um de nós, né, dos jovens, e pedia para que a gente realizasse ali naquele encontro do domingo uma palestra.
E aí ele dava um tema, né, da Bíblia, e aí você pegava e trazia da forma como que você quisesse. E aí eu lembro que nós começamos dentro da matriz, e aí depois surgiu a proposta de nós expandirmos para as comunidades. E aí nós começamos por isso que eu falei que foi um trabalho de formiguinha, né, carregadeira, porque nós tivemos que ir em todas as comunidades. E assim, nem sempre a gente tinha uma boa resposta da juventude. Então, assim, os jovens que ali estavam, eles começaram a perceber o empenho dos poucos jovens que ali estavam e começaram a abraçar também a causa. E aí foi quando nós fomos fazendo esse trabalho de evangelização que depois dos próximos encontros foi... o Jonas nos trouxe, né, de fato, o que ele queria conosco. E aí, assim, foi indo os próximos Legal, ele encontros. bolou um negócio, não sabia disso aí também. Porque assim, como Meio não... que treinou vocês. Sim, né? como exatamente. não houve... Acredito, né? Não houve adesão grande naquele primeiro encontro. Então, o João deve pensar, a gente vai ter que recrutar. A gente vai ter que ir nas comunidades buscar, então, esses jovens, né? E aí, não, vamos fazer reuniões em cada comunidade para ver se consegue recrutar muito. Porque, assim, para realizar esse encontro, precisa de muita gente. Aí ele pensou, não vou conseguir fazer com 7 jovens. A gente vai ter que trazer mais. E aí, nesse momento, ele já organizou alguns encontros nas comunidades. E a gente foi fazendo esse trabalhinho de formiguinha, de tentar trazer mais gente. Assim, não teve tanto resultado. Algumas pessoas vieram, umas 5, 6 pessoas, né? Mas pouca ainda para a dimensão, né, do evento. Então, assim, os primeiros meses foi difícil. Mas o que era? Era desinteresse da galera ou eles não estavam Acho entendendo o que esse era? Foi o tempo mais ou menos que as irmãs tinham ido embora, uma coisa assim? Não, né? Não foi não, antes, elas foi estavam- antes. Foi antes dela. Inclusive, as irmãs até ajudaram, né, ali bastante, principalmente na área ali da comunidade Aparecida, que foi a sim. que nós mais tivemos resultado dos jovens, né? Acredito eu que abraçaram a causa. Ali da Guadalupe e da São Lucas, que eu lembro que nós chegamos até a fazer algumas atividades lá com crianças, atividades de interatividade mesmo, né? Então, eu acredito que essas comunidades foram as que mais abraçaram. E aí, depois, nós começamos a fazer os mesmos convites que o Jonas começou fazendo pra gente lá das cartinhas, né? E aí foi quando nós começamos a ter a presença de mais jovens. Isso já em 2008, no caso. 2008. Isso. Já há pouco tempo ali do primeiro encontro, né? Foi, se não me engano, a reunião foi em abril, né? Foi, em abril, E o exatamente. encontro foi em agosto. Não foi no final do ano esse ano? Foi? Não, Eu não não lembro. foi não. Foi não? Foi mais ou menos no meio do ano ali. Foi o que eu fiz, pô. É isso aí. Exatamente, o período do primeiro, né? O período do primeiro. Quase Então, assim, não foi sabe. inovar diferente, porque a gente fez inovar organizando. Organizando e realizando ao mesmo tempo, porque a gente não sabia o que ia acontecer. É. Né? A gente não sabia. Só o Jonas, na cabeça dele, sabia, né? Só Os próximos passos. Só Né? habitava naquela cabeça ali Exato. o tamanho do projeto. E assim, ele utilizou essas reuniões nas comunidades para determinar os papéis, né? Que cada um ia exercer. Então, ele foi enxergando as pessoas, não, você pode falar os papéis? Não, Pode. né? Não, acho que não. Os papéis. Vamos deixar em off. Só Deixa em off. o cacique velho, né? É. Cacique, velho. Mais conhecido. Então, o velho já Já. A gente Já. passou o bastão já. Já. Olha aí, Pedro. Tal Grande dia ele missão. chegou. Passou? Já Passou- terceiro já, né? Terceiro já? Tal dia ele chegou lá e falou: Não, tu assume. Eu, tá. Não sabia o que, Vambora. que era também, né? Que é o Ele fez- cacique Ele velho. fez uma jogada que primeiro ele passou pro Elton, né? A da Aparecida. Uhum. Que, como ele fala, na mente dele ele ia até o 10, né? Tal, e depois do 10 ele passaria pra frente. Aí no 10, o Elton foi o cacique novo, né? E no 11 o Elton foi o cacique velho. E eu o cacique novo. Aí no 12 pra frente já fizeram aquele convite, né? Não tinha como falar não. Também não queria. Eu gosto, é um encontro que eu gosto, né? Eu falei, então vamos à frente, né? Aí de lá pra cá já estamos aí na luta. O André não foi com ciúme, não? De cacique velho? O Ficou. André saiu, ele tem que voltar. André. Né? Era pra ser ele, né? Mas aí ele foi ter filho. Aí que é isso aí. Mas Ah, é verdade. Logo que ele teve, que a Jordana engravidou, foi o ano que ele não foi mais, né? mudou, né?
E, assim, durante todo esse processo, é bem interessante porque, assim, como nós somos jovens, ainda que nós estivéssemos evangelizando outros, mas ali rolava o nosso, no final, né? Lógico, no final rolava ali as nossas brincadeiras, porque jovem é cheio de energia, Sim, é sim. energizado. Então, rolava nossas brincadeiras. Aí foi quando começou, tinha o banho espiritual, né, amor? Tinha o... Mas pessoal é boa. Essas histórias aí Sim, eu ó. não sabia ainda Agora não. fala o que é banho espiritual aí. Tinha também o Coloca batismo da exclusivo. bolacha. Exclusivo. Coloca exclusivo lá, É, né? porque durante Censurete. o encontro, né, o pessoal trabalhando ali, né, tal. E aí perguntava, Renato, já tomou banho hoje? Eu falei, não preciso, eu já tenho banho espiritual. Que é o mais importante. Legal. E o... Então a criação da bolacha foi antes do Inovar? Não foi Foi um... durante esses encontros, Ah. pré-encontro, né? Foi durante esses encontros. Então, assim, toda vez que tinha um encontro, tinha um lanche, né? Mas o lanche era padrão. Era bolacha crencaca, né? O Maria, às vezes, rolava, né? Quando era bom o negócio. Quando tava no começo do A mês, maisena, tinha- né? É. E o tuxaua. Era o tuxaua na época, né? Então, de tanto de comer, a gente criou lá a Igreja da Bolacha, né? Que era o nosso alimento sagrado de todo o encontro e tal. Então, tinha todo um ritual. Realmente a gente tinha nada a fazer. Pra entrar na igreja tinha que se batizar, né? Tinha que ser- Exatamente, comungava lá com a bolacha e o tuxau, então era um encontro bastante sério. Tu tá brincando, mas era sério, um negócio É. organizado, né? não era Tinha assim. o bispo Edir Maisena, né? Quem era o bispo de Maicena? Tinha outros nomes lá. Vocês foram longe, eu nem lembrava mais disso, né? Nem tá na memória, mas tinha o Edir Maisena, cada um tinha um RR Cracker, que era o Samir, né? Cada um tinha a sua função da igreja. Inclusive, o Samir, quando ele comia bolacha, ele orava em línguas. Era tão forte a unção, né? Cara, era bastante bacana. É engraçado, bicho. Todo mundo que vem aqui tem alguma história com o Samir. O Samir Não, e a outra história do Samir é porque eu lembro que quem foi convidada foi a irmã dele. A Sami. Não, falaram aqui que ele não foi convidado, não que foi, foi trozado não porque aqui. ele Ele não entrou se de encaixava na idade. Aham. Eu acho que era 15 Isso, anos, era. era 14, uma coisa assim. Só que ele já estava bem próximo de fazer a idade. Ele, não, eu quero ir participar. E foi, começou a ir com a irmã dele. Aí nós abrimos uma exceção. O Jonas falou que era preciso empurrar ele pra fora, né? Não, tu ainda não, fica aí. Mas ele Foi foi perseverante. persistente. Foi. teve uma do Samir, assim, não sei se pode falar esse horário, né? A gente estava recepcionando os inovaristas, né? O pessoal chegando de ônibus e tal. Então ele e o Vinícius estavam encarregados de fazer a recepção ali, e cantar e tocar o violão e tal, né? E eu tava do lado. O pessoal foi chegando e começando a cantoria, e de repente foi se sentindo um odor ali perto, que o pessoal, assim, abriu, né? Aí o Jonas, o que tá acontecendo aí, pessoal? Que recepção é essa? É teste de... pra não, ver se mesmo vai ficar... acho que é o sistema de saneamento básico da rua que não tá legal, né? Mas, cara, é muita história boa, muita história boa. E, Acho que foi por isso que o encontro deu certo. né, o pessoal foi batizado aí na Todo entrada. sentido. É um incenso, talvez. Muito Né, mosquito, de recepção, tinha né? muito mosquito. Muito mosquito. E beleza, e tá, aí vocês começaram, como é que foi a maduração mesmo do encontro, né? Vocês tiveram todo esse preparo aí, como é que foi pra vocês, assim, a questão dali, tá, vamos agora estruturar o encontro, já tinha uma estrutura, vocês deram ideias, como é que foi? Então, assim, vagamente da minha memória que eu lembro, o Jonas, ele, depois que ele viu que já estavam, né, os jovens ali realmente querendo, de fato, ir para frente, né, com alguma ideia mais avançada, ele chegou e falou que o objetivo dele não era, em si, criar naquele momento uma pastoral da juventude, até porque já existia uma. Ele não queria criar nada paralelo, né? Então,
ele nos falou que a proposta dele maior era realizar um encontro que a gente conseguisse resgatar mais outros jovens, né? E a partir desses encontros a gente continuasse dentro da igreja, né? Com atividades dentro da igreja. Aí vocês, tá. Sim, só que assim, ele não tinha falado, que eu lembro, ele não falou toda a estrutura. Ele chegou um dia, sentou, né, e começou a fazer as reuniões na casa dele, inclusive, né, com as pessoas, os jovens, para organizar. E aí, assim, eram encontros muito legais também. Que a gente, Queijo, vinho. a gente comia uns bombonzinhos, Coca-Cola. uns bombons de licor. Já não era mais Tuchal, né? Tinha os bombons de licor, né, que a Cleide fazia. Mas na casa da deliciosos. Cleide é Coca, né? Não rola Tuchal, é só É, Coca. A dona Coca, Cleide é só Coca-Cola. Coca-Cola. Só Coca-Cola. Fala de É outro pra tu ver. Não, Então aí começou, né, a se pensar de fato no inovar. E mesmo assim a gente ainda não tinha ideia da estrutura que ele era, né? Porque assim, ele já tinha tudo na cabeça dele, porque ele já tinha vivenciado, já tinha realizado. Nós até então ainda não. E assim, inclusive eu e o Renan, hoje nós somos lá onde nós estamos morando, né? Há quase 4 anos em Guajará-Mirim, nós somos membros, vice-coordenadores da Pastoral Familiar. Lá. Então, assim, a gente sempre fala, né, o que está acontecendo com a juventude, porque a gente observa, eu não sei se é aqui em Porto Velho, mas lá a gente consegue observar, assim, uma juventude não tão atuante, né? Então, assim, a gente pensa, será, naquele momento era isso que talvez o Jonas e a Cleide queriam fazer, né, conosco? Talvez não estavam conseguindo observar uma juventude tão atuante. Via-se que tinha muitos jovens, né, participantes, mas não atuantes. Então, assim, e eu acredito que eles já queriam pensar justamente nisso no futuro, né? Que essa juventude seria as comunidades do futuro. A âncora, né? Vamos dizer assim. A âncora, né? vamos dizer assim, né? Porque, assim, realmente, tudo começa ali, né? A gente até costuma falar, começa na catequese com as crianças, porque a gente entende, eu e ele, a gente conversa muito que as crianças, elas já precisam ter uma motivação dentro, né, da igreja para que elas consigam participar. Eu mesma, o que a gente observa mesmo na nossa filha? Ela gosta muito da questão dos coroinhas. Pra ela é top, tá ali na frente, né, chamando a atenção, porque ela gosta. Né? Ela não puxou muito pro pai, né? Não. Então, Faz assim, discreto. a gente vê que é algo que cativa de alguma forma, né? Então, eu acho que aquele momento que ele queria propor para nós era cativar, né? Jovens cativando outros jovens. Então, assim, eu penso que essa era a maior proposta dele. E, claro, no momento, participaram também, a Pastoral Familiar também ajudou bastante, né? Junto com o Jonas e a Cleide. Embora eles estavam representando, mas muitos membros da Pastoral Familiar ajudaram, porque era um trabalho muito grande, né, para poucos jovens e só eles dois de adultos atuantes. Então, nós tivemos mesmo trabalho de muitas pessoas no primeiro encontro. Eu acho até que cabe um Nova Guajará-Mirim, né? Uma nova, outra chama-se assim. Mais uma chamazinha, né? Nós já pensamos isso, mas tem que ter bastante perseverança. Filial, né? Filial. Já sentiram já na pele que o negócio é bom. Assim, a gente tinha uma noção do... O Jonas passou o cronograma e tal, olha, vocês vão fazer isso. Sabia que era 3 dias. Ele deu um esqueleto, assim, né, do que seria. Então, na nossa mente, seria aquele cronograma. E os papéis que cada um ia exercer a função ali, né. Mas, assim, tudo na teoria. Ninguém tinha vivenciado aquilo. Talvez ele e a Cleide, porque já tinham feito lá no São Paulo, Paraná, não sei o lugar, né, desse primeiro encontro que eles tiveram. Mas nós só tinha visto na teoria, então era aquilo que eles falavam. E aí, pra gente foi uma grande surpresa o encontro em si. Então, o primeiro é como o Pedro, por exemplo, né? O Pedro fez o primeiro. Ele participou da organização do segundo. Então, tu já sabia mais ou menos o que ia acontecer, né? Você também já fez, Jota. Não, teve lá o ano passado, então é mais ou menos o que ocorre. A gente não sabia. Era tudo às escuras, né? Era tudo novo pra gente. Então, foi uma experiência muito, muito, muito bacana. Mas, assim, não é porque a gente não sabia que as coisas iriam acontecer de qualquer jeito. O Jonas sempre falava isso, né? Nada de improvisar, vamos fazer tudo conforme o cronograma, né? Então, a gente tinha isso em mente, né?
houve falhas no primeiro, houve sim, claro que teve, né? Mas assim, foi uma experiência muito bacana. Eu acho que até hoje tem. Tem, né? Sim, qualquer coisa, né? Desse porte tem, né? Tem falhas. Mas com o tempo você vai dirimindo, né? Essas falhas. E aí, cara, assim, a parte que eu mais frisei no dia, dos três dias, né? Foi a parte das equipes, né? Quando você vê aquelas equipes lá todas, assim, nossa, Onde é que tava esse povo? onde é que tava esse povo, né? E no primeiro, o Jonas, como era pouca gente, ele meio que foi pescando mesmo, assim. Eu acho que bateu o desespero no último. Cara, não tem gente pra isso aqui. Eu vou ter que convidar, vou ter que pescar, né? E aí o pessoal aceitou e foi. E aí quando a gente, poxa, tem tudo isso, né? É algo muito gratificante, né? Mexe com a gente e acho que mexe com os jovens também, com certeza. Sim, demais. Eu acho que para quem participou do primeiro, por ser poucas pessoas trabalhando, tipo, você voltava, ia para um lugar, voltava, pô, tava tudo arrumadinho. Falei, nossa, cadê o povo? Só tinha aquele povo que tava ali na sala, ninguém saiu. Né? Eu ia pro quarto, tava tudo organizado. Então, era um negócio de louco. Você imaginar que poucas pessoas fizeram aquilo ali, né? E assim, a própria mensagem de Cristo. Você se colocar a serviço. Porque Jesus se pôs a serviço, sempre, né? É nosso, como diz, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Então, naquele momento, a gente sentiu verdadeiros discípulos de Jesus, né? Servindo ao próximo, servindo a outros jovens. Então, isso mexe com a nossa espiritualidade, mexe com a nossa religiosidade. Eu acho mesmo que você se doa para o próximo, né? Ainda mais um jovem como você. E quando outros jovens veem o exemplo, eles pensam, eu também posso fazer isso, né? Eu também consigo. Então, assim, ele se sente cativado. Então, eu penso que a principal mensagem do jovem evangelizar o jovem é justamente essa. Eles saberem que não é utópico. Tem jovens realizando o trabalho e que eles também, como jovem, podem realizar o trabalho. Então, eu penso, por exemplo, vocês que participaram, né, do encontro, não nós que ajudamos a organizar, nós nunca tivemos a oportunidade de participar. A gente acabou fazendo o primeiro também, junto. Né? Só que a gente, assim, não participou Não dos teve momentos, né? Nós não não teve a tivemos... experiência de estar lá. Vocês tinham que né, estar como- preocupados com outra coisa, né? Exatamente. O próximo passo. Eu acho que a nossa preocupação é mais ou menos de pai e mãe com os filhos, né? Sim. De estar ali ajudando para que tudo aconteça. E o filho não, só participando, né? Então, eu acho que a nossa foi mais assim, a gente tinha uma tensão de que tudo acontecesse. Porque, que nem o Renan falou, o Jonas sempre gostava de tudo muito planejado. Então, assim, esse encontro para acontecer, nós passamos meses nos organizando para que ele acontecesse conforme o planejado. Né? E assim, que nem ele falou, sempre tem os desvios, né? Acontece algumas coisas que aconteceu de pessoas que eram para participar, terem faltado, e aí você tentar encaixar ali para que tudo acontecesse De trabalho, faltar? de trabalho e também de pessoas, por exemplo, da palestra, né? Então acontecia isso. Então a gente tinha que correr, mas o que acontecia? Ele sempre tinha um plano B. Sim. O Jonas sempre falava, a gente precisa do plano B. Né? Então, já deixava tudo organizadinho ali para que a hora que acontecesse algo, a gente já tivesse plano B para ele ser inserido ali imediatamente. Ninguém perceber que teve algum furo, né? Só improvisa quem não planeja. Essa frase, toda vez que eu vou pro inovar, eu já lembro Jonas, dela. bora fazer isso aqui? Não. O Renan falou já uma parte que sim chamou bem a atenção dele, que foi a apresentação ali das equipes e tal. E para você, assim, qual foi a parte ali que mais lhe chamou a atenção do encontro em si? Então, para mim também foi justamente as equipes. Porque, que nem ele falou, eram poucas pessoas naquele primeiro encontro, poucos jovens ajudando e que de fato aconteceu. E a gente via jovens muito empenhados. Então, isso assim, motivava a gente também. Porque por mais que nós estivéssemos ali, né, sabendo, tendo uma dimensão um pouco maior do encontro, mas os outros jovens também participando, trabalhando atuantemente, também motivava a gente.
Em pensar. E assim, outra coisa que me deixou assim bem, que achei bem interessante, foram a quantidade de jovens que participaram. Porque na nossa cabeça não parecia que tinha tudo aqui. Se eu não me engano, no primeiro encontro foram em média de 120 inscritos, mas participaram 90 e alguma coisa. Foi em tudo média. isso lá no Foi. primeiro? Acho que foi. Deve ser que o salão tava cheio. Tinha em média 120 inscritos, mas no... Não, foi uns 68, 70, Não, mais ou menos. eu Foi acho por que aí. O salão tava meio cheio, mas é porque era A gente ficou até um pouquinho Ele era decepcionado. menor, é Era verdade. menor. É. Foi 60 ou foi 70? A gente se programou para mais de 100, aí chegou 60, nós se 70, a programamos gente pra ficou mais de meio 100 porque assim. era o que tinha inscrito, né? Só que aí acontece que como era um encontro ali para ficar isolado, né? Alguns dias, alguns pais não... Embora tivesse que ter a autorização dos pais, né? Tudo era mediante a autorização. Tem uma pérola do Jonas também. Não sei se eu posso falar nessa idade. Fala aí. Nesse horário, né? O André soltou tudo, André. Soltou, né? Tu Não, viu? na apresentação das equipes, né? Ele foi apresentando e tal. Foi muito engraçado. E aí, teve uma hora que, assim... Vocês eram da equipe que ficava na sala? eu era da sala. Nossa. A Aline também era da sala. Ah, legal. E aí, foi muito legal, assim, a apresentação em si. Tipo, aparece a Marisa. Vamos trazer a equipe da limpeza. Aí viu só a Marisa, da pastoral familiar, com a vassoura. Só, né? Então, Mas isso naquele do final, no almoço do final? Isso, Ah, isso. só tinha ela? Da pastoral familiar, do adulto, né? Não, acho que tinha mais gente, só que no momento só Acho que a apareceu Adriele ela. também, né? A Adriele, acho A Adriele que foi do segundo. Foi O segundo. Eu acho que eu Não, mas trabalhei só com foi ela. a Marisa, no primeiro só foi a Marisa mesmo, de Se eu não me limpeza. engano, tinha uma ou era duas pessoas. Era, bem pouquinho. Não, foi da primeira, foi a Adriele. Não, a Adriele fez o primeiro, né? Ela fez o Tamara. primeiro, eu trabalhei foi no com ela segundo, no foi no segundo. segundo. E aí o Jonas falou assim, olha, gente, vocês não perceberam que tinha essas lonas aqui e tal, mas tinha várias pessoas aqui transando. Aí todo mundo parou. Não, gente, é transitando por aqui. Então, cara, eu nunca esqueço dessa falha aí do Que nosso... vacilo, hein, Jonas? Tu lembra disso aí? Tu lembra, Pedro? Não. Lembrei agora. Eu sei que ficou todo mundo meio assim. Horrorizado, né? Como é que é? assim, né? Não, gente, é transitando, né? Ele só conjugou errado, né? Era o estresse, Trocou, já tava velho. pensando pra relaxar depois. Ô, Jonas, foi mal, eu tive que contar, viu? Não teve jeito. Mas foi algo Chamou marcante. atenção, né? As pequenas coisas que chamam mais atenção. É. É isso aí. Mas assim, foram gratas surpresas no decorrer do encontro. Tipo, a capela, a gente não tinha noção do que era a capela, né? Da A importância Vânia falou isso. que tinha a capela. A gente não tinha equipe, ele montou também de última hora, né, a equipe da capela, mas a gente não tinha noção do quanto que era importante a capela no encontro. Ainda é, né? Uhum. Talvez seja Sim. a equipe que mais... A base, né, do Inovar. Exatamente. E assim, e as atividades que a capela faz durante o encontro, que você vê lá, né? A gente não pode ficar contando, mas é quase, né? É tentador não contar. Então, do sábado à noite, que é aquela parte da espiritualidade. Então, a capela ela é a sustentação do encontro. E ela é muito importante. Então, para nós, que estavam ali trabalhando com aquela tensão... Tinha até medo dela, né? Tinha medo. E a gente vivenciava junto, né, esses momentos de espiritualidade com os inovaristas. Então, foi bem marcante também o papel da capela no primeiro, que a gente não tinha noção e foi algo muito, muito marcante, né? A capela é sempre aquela primeira engrenagem ali, né? Que é o ponto que tem que estar bem forte mesmo, porque senão não parece que o encontro não anda, né? Então a capela, eu acho, na minha concepção, não que os outros não sejam importantes, mas se a capela for bem, eu acho que o encontro vai... Porque são jovens orantes, né? Então, assim, você vê, nossa, quanta espiritualidade na juventude também existe, né? Porque o que a maioria das pessoas acham é que os jovens vão para a igreja só para brincar, para se divertir, né? Só quer cantar. Não. O jovem também vai para orar, né? Então, assim, é bem interessante o papel da capela, porque são jovens orantes. Então, assim, são jovens que estão o tempo todo orando para que o encontro consiga acontecer dentro da melhor forma possível. Exatamente. O meu, por exemplo, eu participei do segundo, né? Eu conhecia a Sabrina, não sei se vocês lembram dela, Sim. a irmã da Letícia.
Eu conheci ela, assim, do ambiente... Ela estudava na outra escola Marcelina, da BR, e eu estudava no Marcelo Cândido aqui do Ulisses. Então, meio que a gente se conhecia, assim, de vista, né? Tinha uns amigos próximos. Ela é um pouco mais nova, eu acho, que eu. E ela participou do primeiro e no segundo ela estava na capela. E aí eu conheci uma Sabrina, né? Ali da igreja, ali brincando, conversando, da escola e tal. E do nada eu vi uma Sabrina pregando, eu fiquei, caracas, velho. E ela falava de um jeito que parecia que ela fazia aquela vida toda, velho. Eu lembro até hoje dela falando lá na... Não era aquele sábado à noite, eu acho que era teve alguma preparação antes no refeitório. E eu lembro que foi no refeitório, eu só lembro dela da mão levantada assim. E aí que eu comecei a me arrepiar, eu falei, caracas, esse encontro aqui é muito doido, né? Foi aí que eu começou a cair a ficha que eu tava no encontro espiritual, né? Porque eu já tinha fugido do primeiro e o segundo eu quase não tinha ido, né? Eu contei aqui que a minha mãe e a mãe do Fabrício... A minha mãe e a mãe do Fabrício foi praticamente buscar a gente pra gente ir, né? A gente quase nem tomou banho pra ir, porque tava perdendo o horário. Então, foi esse impacto demais que a capela... É claro, nem sabia que era capela, né? Só sabia que, pra mim, do nada se levantou e começou a falar e não, eu tava trabalhando, né? É uma coisa muito... Gente, o André veio aqui, ele soltou o verbo, né? Dos problemas, dos estresses. Vocês não se estressaram com nada, não? Não se estressaram com Jonas? Conta aí. Pode falar, ninguém tá ouvindo, não. Ninguém vai saber, só vai ficar esse segredo aqui entre nós. O do André só 150 pessoas assistiram. Só. Mas o André nem se estressa quase. Tá tão tranquilo, tava se estressando aqui já. Contando. Fica tenso já. A gente né? teve que parar aqui, senão ele ia ficar estressado. Não, eu acredito assim que acontece um estresse, não tem como não acontecer, que nem eu falei, o encontro já gerou uma tensão em nós, porque estávamos ali no primeiro encontro, né? Então, assim, e a gente se estressava uns com os outros, os colegas, né? Eu penso que eu acho que quem eu mais me estressei foi com o Vinícius. Eu me Você tem que trazer o estressava. Vinícius, viu? O Vinícius tem... Eu me estressava muito. Ele disse que ele nem foi no primeiro. Diz que era pra ele entregar os crachá e os crachá quase que não chegam. Então, assim, isso já começou os estresses, né? Logo no começo. Então, assim, logo no começo. Então, mas aí depois foi passando e com o Jonas também a gente se estressava porque ele sempre puxava a nossa orelha para que tudo acontecesse dentro do previsto, né? Então, e aquilo, a gente fica... Adolescente, né? A gente Gosta fica de ser estressado, chamada então... atenção. A gente ama, né? Adora. Então, assim, eu acho que as pessoas... O André também eu me estressava com ele, porque ele ficava, não sei o quê, não sei o quê. Eu achei que ela não ia falar o nome dele. Não, Tá? Dava só O expressão. André nem dá motivo. Se ela não falasse o nome do André aqui, ela fala que tá errado. Então, eu acho assim que essas 3 pessoas foram que, pelo menos ao meu ver, eu mais me estressei. Mas nada que depois fosse levado na tranquilidade. Era só aquela cargazinha de estresse. Mas também o Jonas colocou o André de relógio, né? Pra controlar o tempo e tal. Chato com o negócio chato. Você achou o Cronos ali, né? Eu sou o deus do tempo. Então. Aquele bicho era tão chato com aquele sino, mano. Eu tava no sábado, num sono, mano. Num sono, e o André dava pra levantar da cadeira. Era pra mano, acordar aquele cara. mesmo, né? Aí, Renan, conta uma história pra gente aí. Eu cara. acho que o Vinícius... ele formou administração, a gente fez faculdade até na minha faculdade, né? O curso. Talvez ele nunca mais trabalhar no setor de RH com crachá, talvez. Eu acho que dele, esse aí né? não. Faz tempo que eu não vejo o Vinícius, eu acho que ele perguntar essa. Já trabalhou no RH, na parte ali do credenciamento e tal, né? Mas assim, são várias, né, situações que a gente passou e... Eu sou um cara muito relax, né? Assim, pra me estressar tem que ser algo muito grave, assim, né? Eu lembro de tu trabalhando mesmo. Tem que ser algo muito grave. Eu fico mais acompanhando ali e tal, e depois eu vou guardando pra tirar uma onda depois. Né? Participa do estresse ali Exatamente, só pra depois distensionar, né? Tem que ter esse papel aí. Mas, assim, claro, você vive muito tenso, né? Mais na reunião depois, a reunião... Pós-encontro, né? Não, na reunião... De noite. De noite, né? É verdade. Morcegão, né? Então, Aquela ali... é a hora que o Jonas chega com a caderneta. Não tem um memezinho que o cara joga as cartas assim na mesa? Tá, Aí eu falei, vou fazer isso, né? Então rolava aquilo ali, né? Mas no mais é muito tranquilo, até porque essa dinâmica de ser tudo planejado, ter o plano B, isso tranquiliza também.
o encontro, né? O fluxo do encontro vai mais naturalmente do que algo que você não planeja. Exatamente. Aí quando você não tem as coisas planejadas, aí a tensão vem mais, porque você não sabe o que vai acontecer mais na frente. Mas estando planejado, né? Você vê assim, hoje a gente trabalhando já com alguns, aí a gente vê que a gente já sabe do roteiro, às vezes dá alguma encrenca, imagina no primeiro, né? Se não tivesse o plano B ali, falar, e agora? Acabou. Acabou. Então, eu acho que a cabeça pensante ali à frente do seu tempo, né? Acho que já pensou já nesse, vou colocar logo aqui que esses meninos podem me dar trabalho e já encaminhou tudo. É verdade. Mas é isso aí. Agora, vamos, a gente falou já dos encontros todos. Agora vamos falar mais um pouco pessoal, assim, né? Do encontro de vocês, como é que foi? A Assim? cantada. Porque no episódio... Ó, louco, olha aí, ó, fortes emoções. Arquivo confidencial, né? No episódio passado a gente conversou com um casal, né? Que começou praticamente dentro do Inovar, né? Que foi o Matheus e a Fernanda. Então tem vocês aqui também para falar essa história, falar que o Inovar também não é só trabalho, né? Então Une casais. Né? pode unir casais também, né? Então vocês também são um fruto aí do Inovar, né? Isso. É interessante que antes de você perguntar, eu já ia pular justamente para isso, porque eu acho tão interessante inovar que a gente cria admiração uns com os outros. Ali, quem tá participando, a gente cria uma admiração, respeito. Até porque eu acho que um relacionamento sempre começa pela admiração. E assim, o nosso, ele começou justamente nos preparativos para o inovar, né? Então, assim, e eu acredito que o inovar, não só nós como o outro casal que esteve aqui anteriormente, mas acredito que deve ter gerado, assim, por meio da espiritualidade, outros jovens que se casaram, que hoje estão juntos, né? Acredito eu, que formaram até famílias. Então, eu acho isso muito interessante, para vocês verem como que a espiritualidade ali, ela une, né? E casais aí fortalecidos, e muitos que já foram até embora de Porto Velho, né? Estão aí pelo interior, talvez até em outros estados. Isso é importante, é um trabalho árduo. E o nosso começou justamente durante os encontros, né? Fala aí mais um pouquinho. Foi durante Vamos ver se tu lembra mesmo. Vou tomar uma água aqui. Um testezinho básico. Assim, como eu falei, né? A gente já tinha se encontrado algumas vezes, mas nunca deu aquele tan, né? E aí nos pré-encontros, que a gente foi visitar nas comunidades, eu lembro até uma vez que a gente foi na Aparecida. E aí a Aline ficou responsável por fazer a apresentação, ou foi a palestra, não lembro bem, certo? E aí ela falando assim, aí as borboletas, sabe? Aquele negócio de filme assim, as Não estrelinhas, tava né? nem ouvindo, só só nem ouvindo o que ela tava falando, só Só abriu a ai. boca, né? Falei, olha só que interessante, né? Mas tá aqui do meu lado. E aí, como a Aline falou, vai despertando a gente a admiração, né? Aquele olhar diferente. gosta e do tal. que eu gosto. né? Exatamente, né? Assim, eu sempre falo para ela, tem aquela máxima que fala, os opostos se atraem. Só se for no gênero, né? No sexo, porque você se apaixona por pessoas parecidas com você, ou que têm afinidades com você, né? Então, assim, a gente foi se conhecendo como amigos e tal. E aí, eu fazia as piadas, ela ria. Eu falei, opa, negócio, né? Quando já rolou aqui, né? Uma resposta, né? Já quebrei o primeiro bloqueio, né? Exatamente. E aí depois a gente foi conversando, virando amiga, e aí, tá. Vai falar mesmo, assim, do primórdio, Detalhes, né? Dos detalhes. detalhes, né? Naquele tempo já tinha WhatsApp, já... Não tinha o MSN, né? MSN. Tinha que ir né? correndo pra casa, né? Tinha. Aí quando a Aline acabou de entrar, e né? Aí mandava uma atenção lá. Atenção. Toque. Então, né? Assim, foi depois de inovar, né? Eu senti eu fiz que nem o Jonas. Eu peguei a estratégia da carta, né? Os jovens aí mandam o zap, mas eu fui na moda antiga ainda, né? Como eu era totalmente... Eu era gaiato, mas assim, para essas coisas, meu Deus, né? Tinha que usar um saco de papel na cara. Aí eu falei, não, vou fazer algo diferente, vou mandar uma carta. Aí mandei uma carta, entreguei para ela lá. Depois de não inovar.
depois de ter trabalhado? Foi depois. É. E aí ela leu a carta e tal, ficou mexida, né? Aí a gente saiu uma vez. Saiu uma vez só, foi 2 vezes? Acho que foi uma. Uma vez. Cantada foi certeza. Foi. Aí o pai dela não gostou, né? Não ficou contente com a situação e tal. E aí a gente não saiu mais. Ficamos de stand-by, né? Aí quando foi o aniversário dela, 31 de dezembro, é uma data legal, né? Pô, 31 de dezembro. É. Aí eu fui mais uma vez romântico, galanteador, que eu sou, Feliz ano novo. né? Feliz ano novo, mandei um buquê de flores, né? Olha aí. Aí ela ficou lá toda derretida e tal. Só que o mais incrível é que quem ficou mais derretido nele foi o pai dela. Já que ele, né, tá com essa intenção, chama ele pra vir conversar aqui com a gente e tal. Aí que Aí eu falei, se eu soubesse, eu tinha mandado o buquê pra ele, né? tinha mandado faz tempo. Faz já. tempo, né? Se essa era a questão do buquê, eu tinha mandado pra ele. E aí, não, vamos marcar então o dia de vir almoçar aqui. Aí a Aline fez uma maior propaganda. Não, ele come demais, não sei o que, tal. Ele chega, detona tudo, né? Essa de bolacha. Essas Tem bolacha. propagandas nunca dá certo. Né? A pessoa chega lá com um pouquinho nervosa do jeito Aí a mãe dela matou 2 galinhas caipiras lá, porque ia dar conta. Misericórdia. Aí cheguei lá, morrendo de vergonha, né? Aí não consegui comer quase nada. Mas não era o cara que comia aí, mais nervoso que tudo, né? Falei, mas como é que eu vou comer com esse nervosismo todo? Mas aí deu certo, depois a gente começou a namorar, aí também já contando aquele tempo, uns 12, 13, 2008, 2009, 14 anos, né? De casado, nós fizemos 9 9 anos, agora em novembro, né? E nós casamos na paróquia Nossa Senhora do Amparo também. E juntando namoro com casamento, 13 anos. Eita. Exatamente. E você, Aline, que momento despertou? Foi no momento da carta? Então, ele me despertou mais mesmo na carta, né? E foi quando eu comecei a ter um olhar diferenciado para ele. Porque eu falei assim, olha, ele tá interessado, né? Ele quer ir lá conversar com meu pai. Eu falei, não, então ele realmente... E aí eu comecei mesmo realmente a olhar ele de forma diferenciada, mais do que amigos. Porque assim, eu tinha o Renan como um amigo mesmo, né? Por conta de todos dos encontros, da convivência, que nem ele falou, eu ria bastante, né? Então, assim, eu tinha ele mais como um amigo. E aí depois, essa amizade comecei a ver ele mais aprofundado, né? E aí eu comecei a me interessar por ele. E bom, né? Legal, né? Acho que é a segunda história que a gente conta, assim, né? Porque os outros 2 também foi mais ou menos isso. Então a gente vê que a amizade leva a algo mais sério, né? Exatamente. O princípio ali com a amizade é sempre mais duradouro, né? E assim, como eu não era de sair, né, pra balada, porque geralmente os jovens, eles costumam sair mais, né, pra balada. Embora eu já estivesse na universidade, mas eu não era de sair, não. Então, eu pensava, eu acredito que o caminho mesmo que eu vou encontrar é aqui, na igreja, né? Então, assim, como veio a proposta dele, eu achei bem interessante a questão da carta, né? Ele mandou um contrato, foi aí, cara. Eu acho que Se tinha umas 3 se você cores aceitar, da carta. assine aqui. Entrar pra minha igreja da bolacha, né? Ser a minha missionária, né? Da bolacha. Mas assim, é porque assim, você se conhece e conhece outras pessoas. Então, a gente começou a namorar no final de 2008, mas foi em abril, né? Então a gente ficou um tempo se conhecendo. Não foi do nada que eu cheguei e tá, né? Mas a gente já se conhecia. Então a gente já sabia as virtudes daquela pessoa, né? Os defeitos não, a gente vai conhecendo depois, né? Mas assim, a gente vai conhecendo como é que é mais ou menos as pessoas. Como eu falei, assim, você vai vendo as afinidades, vendo que bate, né? E aí, com o tempo, você vai experimentando. E não me arrependo. Não sei tu. Fala alguma coisa. Fala aí, né? Não, de jeito nenhum. Assim como eu também não me arrependo de ter participado daquele do Inovar, né? Que pra mim, assim, acendeu realmente uma chama, porque esse era o objetivo do Inovar, que nós colocamos a logo, né? Uma nova chama se acende, e eu vi, assim, que dentro do meu trabalho como juventude, acendeu uma chama.
né, que eu vi que realmente o meu trabalho poderia ajudar a evangelizar outros jovens, né, e outros jovens participar mais ativamente da igreja. E assim, não ver que seria só um momento assim, ali de oba-oba, porque ainda tinha o pós-encontro. Então, o pós-encontro, o objetivo dele era justamente não só deixar fazer o encontro e aqueles jovens irem embora, não, é continuar, né? Então, assim, eu não me arrependo de forma nenhuma nem de ter participado e ajudado a realizar o encontro, né? Porque aquilo ali agregou muito na minha vida como pessoa também, como também de forma nenhuma que eu me arrependo de ter aceitado namorar com esta pessoa. Contrato assinado com sucesso. Tinha um ministro na paróquia, eu esqueci o nome dele, antigo, ele não está mais, mas ele falava isso, olha, nós somos chamados por Deus em diferentes momentos da vida. Tem gente que é chamada às 7 da manhã, né? Tem gente chamada a meio-dia, e tem outros que são às 18 horas da tarde, né? 20, ou seja, cada pessoa tem o seu momento, né? Nós, a Aline, fomos chamados bem cedo, né? 10, 7 anos, muito cedo. E nós tivemos o privilégio, voltando, né? Aquela primeira parte que a gente estava falando, tivemos o privilégio, não sei vocês, de conviver com o Padre Franco, né? Bastante. A gente lembra até hoje, assim, dessa época, porque foi marcante que ele não era só o pároco, ele era o catequista da paróquia. Então, quando você ia numa missa dele, era uma catequese, ele explicava ali... Era diferente, ele explicava qual o tempo litúrgico que a gente estava, qual o ano da leitura, se era o ano A, B, C, por que ele usava uma estola verde naquele dia, por que os santos, por que a gente venera os santos. Então, todo dia, toda a missa ele explicava o porquê que estava ocorrendo aquilo. Então, isso era muito marcante. Então, ele catequizou gerações inteiras na paróquia. Se você perguntar para qualquer paroquiano daquela época, ele vai falar isso do Padre Franco, né? E aí você dá a base para você ser cristão. Então, você desperta a tua espiritualidade, a partir do momento que você é evangelizado por uma pessoa como o Padre Franco, né? E outras pessoas que colaboravam. Eu lembro que era muita gente. Ele fazia curso de formação lá, era 300, 400 pessoas. Naquele tempo, os cursos de formação sempre eram bem aceitos. Muita gente de pastoral participava. Né? Até de outras paróquias. De outras paróquias. Então, assim, nós somos privilegiados em termos tido aquela formação. Né? Os jovens, hoje, talvez em vários momentos da vida e outros lugares, não tiveram essa mesma oportunidade que nós tivemos, né? Com o Padre Franco. E aí, o Inovar é uma oportunidade de trazer esses jovens, né, que estão na beira, eu digo assim, à margem da igreja, são os marginais, né? Mas eles estão à margem da igreja, porque eles não se sentem fisgados, não se sentem pertencentes àquilo. Ele pode até ir à missa, ou o pai ir à missa, mas ele não se sente envolvido com aquilo, né? Como a gente já tem essa base, a gente se sente, eu vou escutar o evangelho hoje, eu vou comungar do corpo de Cristo, a gente tem isso enraizado. E foi mais fácil para a gente fazer o Inovar até, né? Mas para muitos jovens não é assim, porque eles estão à margem. E aí o Inovar dá essa oportunidade de você pescar esse tipo de jovem, que não frequenta, que não tem contato, que vê a igreja de forma muito superficial, até preconceituosa. A igreja é uma coisa ultrapassada. A gente tem um jovem que pensa isso, né? E a missa é chata. Todo domingo é a mesma coisa. Todo domingo é a mesma coisa, né? Tem gente que até hoje não entende o significado de você celebrar uma missa, né? Não sabe. Eu ia porque era missa, né? Mas nunca sentiu nada. Eu lembro uma vez que nós e meus primos, né? A avó deles assistia a missa da Aparecida, a gente ficava bagunçando, né? Olha, a vovó já está assistindo missa lá Que coisa chata, né? E hoje, coisa mais comum é a gente sentar e assistir uma missa na TV, né? Deixa lá, né? Deixa lá, porque a gente conseguiu vivenciar o que ela já tinha vivenciado. E aí, falando do Inovar, o Inovar tem essa possibilidade de pescar e trazer esse jovem, de dar uma sacudida, né? O Jonas fala isso, dar uma sacudida no jovem e dizer, olha, tem esse caminho aqui, né? Um caminho que Cristo traçou. E aí, você está afim? Você topa? E aí é o momento de trazer o jovem e fazer ele refletir. Olha,
aqui você pode aprender isso, você pode ser esse tipo de cristão, esse tipo de cidadão até, né? Porque vai além da dimensão espiritual, dimensão social. Você pode cumprir com esse papel. E aí, no final de contas, te dá essa missão. E aí, você quer fazer parte disso? Você quer ajudar a construir também esse reino que Jesus deixou para nós? Você quer fazer parte? Tanto é que muitos novaristas hoje são catequistas, se casaram na igreja, são pais, batizaram seus filhos, ou seja, o inovar é meio que um grande rio, né? Que você vai trazendo mais e mais pessoas para chegar depois numa foz. Você seguir uma corrente, né? Então é um trabalho muito importante e quem dera se todas as paróquias tivessem, né, esse trabalho com o jovem, porque o jovem às vezes se sente perdido, está faltando só alguém para pescar e trazer. Exatamente. E às vezes tem muita gente que fala, mas já participaram tantos jovens do Inovar, né? E cadê esses jovens e tal? Acredito assim que a semente foi plantada. Foi plantada, com né? certeza. E em algum momento da vida dele ele vai voltar lá e falar, não, ali me apresentaram, eu aprendi realmente e vai se sentir chamado, como o Renan falou. Cada um tem sua hora de ser chamado. Exato. Não precisa ser só no final do Inovar, eu vou me converter. Pode viver E tem uns que, inclusive, hoje já nem fazem mais parte da Igreja Católica, né? Tem uns que já saíram, que nem você falou de fato. Mas que ele lembra, né, daquele momento, do que foi vivido, do que ele viveu dentro da igreja, né, dentro da comunidade que ele participou. Então, assim, que nem vocês falaram, de alguma forma a sementinha foi ali. A sementinha foi lá plantada. Plantada, né? Então, aqueles jovens que participaram já não são mais jovens também, muitos, né? Que nem a gente já está ali na vida adulta. Exatamente. Então, assim, o nosso papel já é outro hoje, né? Então, assim, a gente estava ali no papel de jovem, hoje a gente já está em outro papel dentro da sociedade que a gente vive. Mas eu acho que cada um sempre com o seu jeitinho, com o que viveu ali, vai levar alguma mensagem de alguma forma. Com certeza. E eu acho bem interessante porque eu lembro que teve uma vez que eu falava no pré-encontro sobre a parábola dos talentos. Então, assim como tem aquela parábola do talento, eu penso que todo ser humano, ele veio aqui para uma missão. E todo ser humano tem um talento. Né? Então, assim, eu acho que o Inovar, ele nos dá essa oportunidade de a gente não enterrar o nosso talento. De a gente fazer esse talento ser reavivado e a gente fazer algo para a sociedade. Né? Ou, às vezes, até para o nosso núcleo familiar. Mas eu acho que o nosso papel ali realmente é esse. E eu acredito que nesses encontros, com certeza, devem ter participado já jovens que as mães já estavam preocupadas, a vida que ele estava levando, o caminho que ele estava seguindo. Né? Então, eu acredito que esse público também já deve ter participado. E alguma chamazinha deve ter acendido dentro dele. Né? Então, assim, porque eu lembro que o Inovar também era uma perspectiva de muitas mães e muitos pais, que eles queriam que os filhos participassem, né? Para que eles se engajassem dentro da igreja. Então, eu acredito que isso também aconteceu. Né? Então, que nem o Renan falou, já são pais, mães de família, mas que está ali dentro da família dele, implantando algo que vivenciou ali, provavelmente no Inovar também, né? E sabe o que é legal que você comentou essa questão dos pais que querem que os filhos participem? Na minha época, a minha mãe, como uma pessoa de dentro da igreja, queria muito que eu participasse. Né? Só que ela já ouvia as histórias dos meus irmãos. Eles falavam, que encontro, isso aí só rola bagunça, não sei o que, esses encontros, né? E aí quando eu participei, eles viram que era diferente. Por exemplo, essa nova geração vocês que já têm filhos, por exemplo, sabem, já vão entregar o filho tranquilo, porque sabem que lá rola uma coisa séria, que tem uma programação, né? Então, o bom do Inovar, ele ter essa extensão hoje, a gente tem 1.000 jovens que participaram, né? Então, a gente vai ter aí bastante criança vir para participar um dia, né? Porque aí teve como você falou no começo, uma âncora, né? Importante, sim, que foi o Jonas e a Cleide, né? Que iniciaram esse processo. Ele contou um pouquinho mais ou menos como é que foi. Foi uma discussão dentro da pastoral familiar à época, né? Justamente discutindo a questão dos jovens. Por que os jovens estavam afastados? E aí tinha a questão dos grupos de jovens ter sido desfeitos. Por que foram desfeitos? Por que os jovens estavam espalhados, não estavam atuantes? Então, nasceu daí, da necessidade dentro de uma pastoral, que é a pastoral familiar. Porque o jovem está inserido dentro do contexto da família.
Sim. Então é necessário que a pastoral familiar também sentiu essa necessidade de trazer, não, vamos trazer o jovem, porque a família, é importante ter um jovem espiritualizado dentro da família. E aí eles foram um casal encarregado para conduzir esse processo com os jovens. Então, por ele estar participando, a pastoral familiar por trás, deu essa credibilidade ao encontro, porque acho que até então era um encontro só com os jovens. E às vezes os jovens podiam ter realizado encontros que não tinham a maturidade necessária na época de conduzir, e você está trabalhando com vidas, com outros jovens, né, filhos de outras pessoas. Então é uma grande responsabilidade. Você colocar 100 jovens 3 dias confinados, é uma baita responsabilidade, né? Então o Jonas e a Cleide deram foram esse porto seguro nosso naquela época para dar essa segurança para os pais. Tanto é que eles visitavam família por família, né? Eu não sei se ainda é feito isso hoje, né? Faz. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, de ir na casa mesmo do pai, convencer, olha, é seguro, é importante para o seu filho. Então, assim, todo louvor, né? Toda a homenagem que se dá a esse casal tem que ser dada porque é uma abnegação, né? Uma missão muito importante, porque dá essa âncora necessária para que os pais também confiem em deixar seus filhos lá, né? Exatamente. Deixaram um legado bom, né? Exato, exato. Vocês participaram por quanto tempo? Até qual inovação vocês trabalharam? Eu não lembro, tu lembra? Não lembro, não. Foram, não sei se o quinto até o quinto, né? Foi por aí. Alguns renovaram, né? Ah, então Nós vocês voltamos foram um com pouco outros mais. papéis, aí depois fizemos palestras, né? Então nós fomos... Foi trocando, Foi. Vocês deram palestras? Teve alguma assim que foi marcante? Que mexeu com a galera lá? Olha, tem uma que eu ministrei que até hoje eu tenho comigo, né? Que foi o sentido da vida. Eu falei sobre o sentido da vida com os jovens, né? E outro dia eu estava até no trabalho e a gente estava discutindo sobre depressão. E aí acabei lembrando essa palestra na hora, né? E até comentei com uma colega que hoje em dia é muito comum, né? É uma doença comum, né? Infelizmente, a depressão. E eu comentei que eu tinha até falado na igreja sobre isso, de como que é importante, não é a religião em si, né? É a espiritualidade. Como que Deus em si, Jesus, a mensagem de Cristo, ela tem uma função social também, de dar sentido à vida das pessoas, né? Quando você tem 95% da humanidade que cultua ou tem algum apreço espiritual, significa que isso é muito importante dentro de um contexto social. E quando você fala em Cristo, na mensagem de Cristo, você está dizendo, ó, aqui você tem vida, você tem um sentido aqui. Então, foi uma palestra que me marcou bastante, né? Dentro desse contexto do jovem, é um assunto muito importante. Tu lembra de alguma que mencionou? Palestrou? Não, então, eu palestrei essa sobre a parábola dos talentos, né? Que eu acho que também, eu vejo ela como muito importante. Então, eu acho que é isso. Todos nós temos um talento, né? Então, a gente não tem que enterrar. A gente precisa fazer essa chama estar sempre acesa, né? Pode falar. Hoje a igreja precisa, né, desses talentos. A gente está carente bastante. Então, para quem tem seu talento aí, tá tentando enterrar um pouquinho, mostra, né? Porque Multiplique. multiplica, né? E os jovens, assim, as pessoas, no geral, elas tendem a achar que talentos são coisas mirabolantes. Não é coisa mirabolante, né? Acho que é o Isso. Messi. Tem que ser o Messi para ter talento. Que nem, por exemplo, a equipe da limpeza. Gente, o quanto que é importante a equipe da limpeza? Você acha que não tem talento, mas fazer uma limpeza ali, isso também não deixa de ser um talento, né? Então, assim, são coisas pequenas que a gente vê que nós temos o talento e a gente precisa estar ali apostas para isso, né? Tem gente que gosta dessa função que só quer ser ela, né? Só quer ser ela. Tem gente que trabalha no Inovar e fala, não, eu quero ir se eu for para esse lugar aqui, então eu vou. Só que para outros, limpeza, talento, né? Não rola. Talento e tá longe. Tá longe, né? E aí eu fico pensando assim, porque e até hoje assim, a gente fica se perguntando, né? E na época mais ainda, por que eu fui escolhida, né, para estar ali nesse meio entre muitos jovens, poucos ficaram, né? E aí sempre vem na minha cabeça, né, também que Jesus fala que
Deus não escolhe os capacitados, né? Ele vem e capacita aqueles que ele escolhe. Então, assim, não vai pensando, eu não dou conta disso, né? Pra que eu vou participar disso? Ou o que eu vou fazer ali dentro? Se eu não dou conta, eu não tenho talento, não tenho capacidade para isso. Mas se Deus te escolheu ali, com certeza pode ficar despreocupado que ele vai te capacitar. Né? Exatamente. E aí a gente vai sendo capacitado aos pouquinhos. Eu até tinha brincado com o André lá, quando ele veio, que o Jonas, ele foi lá na comunidade, né? Tipo, convidou o Ítalo, que era meu amigo próximo ali, convidou a Vânia, e eu falei, poxa, ele foi lá e não me convidou, né? Bichinho. Talvez. Não, mas é o que eu falo, né? Talvez ele falou, não, Deus tinha falado assim, não, essa não é a hora dele, né? Porque naquele tempo eu era tão meio apagadinho. Hoje ainda sou um pouco, né? Mas, assim, eu acho que aquele não era o tempo ainda, né? Então, eu fui pro primeiro encontro talvez pra pegar, você tinha que participar para pegar trabalhar, o né? ritmo ali, né? Então, eu achei que fez a coisa certa, Jonas. Porque podia te convidar, vamos, Pedro, eu não sei, né, Não tal. quero. Agora quando tu fica ouriçado, fica ali, né, que será isso? Deve ter algo bom ali, né? Não, e que nem eles falaram. Eu não sei se o Pedro foi a segunda tentativa, mas ele falou que foi a segunda, né? Que Eu fui. o segundo encontro. Eu fui porque o Ítalo falou pra mim que me inscreveu no encontro e eu tinha que ir. Tipo, entendeu? Eu te escrevi lá e vai ser tal dia e tu vai. É gratuito, besta, aproveita. Foi meio assim, entendeu? Foi meio, tipo, forçado, mas fui, gostei, né? Tá aí Acho que até gostei, hoje, né? Tá aí até Se hoje, né? tivesse gostado. Fora que você não pré-encontra a bolacha e tu já no dia, aí o banquete é bom, né? Poxa, o pessoal é bem melhor, servido, né? Rapaz, eu nunca servido. passei um final de semana tão bem na vida. Esse aqui é o normal. Meu irmão, era um negocinho ali, falou, opa, bolacha. Eu falei, ô, meu filho, traga. Traga pra cá, né? Casal, eu tenho uma pergunta pra vocês que eu sempre faço no final. Que é bom saber, principalmente de vocês que conheceram as gerações anteriores, né? A nossa geração de juventude. E como pais também. Quantos anos tem a filha de vocês? 5. Sim, muito nova ainda, né? Mas vamos se dizer assim, a gente tinha uma geração antes da pandemia, né? E agora eu até brinco que na pandemia já estamos indo pro 3º ano de pandemia, vamos se dizer assim, depois da pandemia, e parece que os jovens que participaram antes da pandemia, pra gente parece que passou 10 anos, né? Que a galera agora faculdade, trabalha, né? A galera que tinha 15 anos, já maior de idade dirigindo, né? O Alisson até esses dias veio me procurar para simular a compra de uma casa. Eu falei, caraca, velho, como é que o tempo passou assim, velho? Eu não vi, né? E a gente vê que é uma geração totalmente está vindo e totalmente a gente vai ter que recrutar essa geração nova. Vocês têm alguma noção do que é essa nova geração hoje dentro da igreja? Como a gente vai poder trabalhar com essa nova geração? Geração do TikTok, a geração do WhatsApp. do WhatsApp. Eu penso assim que a gente vai ter que criar bastante estratégias, né? Porque a tecnologia, ela tá aí a todo momento. Embora naquela época já existia tecnologia, né? Na nossa também. Mas eu acho que ela tá muito mais presente, né? Então, mas mesmo a tecnologia ainda estando muito presente, eu acho que aquela forma lá do passado, que foi no início, indo lá de casa em casa, ela ainda precisa ser preservada. Porque a gente costuma dizer que hoje as pessoas estão muito ligadas aos aparelhos celulares, né? Aos smartphones. Às vezes você está dentro de casa conversando com uma pessoa dentro de casa no celular. Você não está conversando com ela. Então, assim, a gente vê que as pessoas, elas realmente sentem a necessidade da presença de outro ainda. Pode parecer que não, mas sentem a necessidade de escutar, de ser ouvida, né? E você se sente importante. Quando chega alguém batendo na sua casa, na sua porta, falando o seu nome, você se sente muito importante. Né? Então, nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje, eu acho que ainda mais, né? Porque, que nem eu tô falando, a tecnologia, ela é muito fácil de ser descartada. Né? Uma coisa você fala ali no WhatsApp, mas quando você está presencialmente, você não tem coragem de falar, muitas vezes. Então, eu acho a tecnologia importante, acho que a gente precisa utilizar dela também, mas eu acho que a gente também precisa preservar a do passado, né? E de porta em porta. Eu acho que isso realmente faz uma diferença muito grande. Porque, assim,
Antigamente não se tinha nada pra fazer, a gente ia pra igreja, ficava lá, jogava bola, sentava, ficava sem fazer nada. Não existe mais essa cultura, né? Tocando violão lá no pátio da Fazer igreja, alguma né? coisa. E assim, o cara não tiver. O jovem de hoje, se ele não tiver nada, ele deita na cama dele, ali no TikTok, ele roda o mundo, vê tudo, né? Passa o dia, né? E aí a Passa gente tem a muito hora- dessa passa a hora preocupação, né? Passa a hora que nem vê, né? Exatamente. E uma das ideias que a gente teve foi o quê? O podcast, que, pô, pelo menos a gente vai aparecer ali pra eles ali, né? Não é possível que ele vai ignorar. Vai escutar alguma coisinha que chame a atenção dele, né? Então nossa preocupação é essa, né? Como é que a gente vai. E a gente ficou velho também, né? A pandemia, assim, foi um momento, assim, crítico, né? E foi importante não ter missa, não ter reunião, né? Foi necessário para que controlar essa doença. Mas, assim, teve efeito colateral, como todo remédio tem, né? Então, meio que distanciou um pouco. Muita gente achou que, não precisa voltar para a igreja, não precisa, porque eu tô aqui no meu celular, às vezes eu escuto... Se acostumaram a assistir pela eu televisão. vou pela televisão. Mas não precisa, para falar com Deus, não precisa ir para a igreja. Assim, né, eu ouvi até hoje essa frase, né? Não, para falar com Deus, para conversar com Deus, não precisa ir para a igreja. Então, assim, a gente vive um pouco meio na superficialidade dos valores, né? Não precisa comungar, não precisa ir para a igreja. Então, é um desafio muito grande. A tecnologia acaba substituindo as pessoas, como a Aline estava falando. Só que é uma dicotomia. De um lado, você está ali na tecnologia porque aquilo te preenche algo, ao mesmo tempo ela te dá um vazio. As pessoas também se sentem distantes. Quando deixa o celular de lado, ela se sente sozinha, solitária. Né? Exatamente. E aí fica aquele vazio. Então, a tecnologia trouxe essa incoerência. E aí, acho que o Inovar, a igreja, os grupos de jovens têm essa tarefa de resgatar isso, de trazer o jovem para a comunidade. Claro que é importante ter sua fé, como dizer, a salvação individual, né? Cada um tem o seu CPF anotado lá no livro de São Pedro. Mas, São Pedro. Mas a comunidade, ela continua sendo importante para o fortalecimento, para a vivência, mesmo que seja uma comunidade às vezes conflituosa, uma comunidade com suas dificuldades, mas é necessário, você só consegue isso vivendo em comunidade. Então, a gente precisa trazer esse jovem para a comunidade. Né? O jovem ele tem um papel importante de inovar, né? De se diferenciar, de trazer ideias novas, de oxigenar a igreja. Só que ele tem que vir para a igreja e participar da igreja, não assim, soltando qualquer tipo de ideia. Não, ele tem que ter uma base, ele tem que ter um certo conhecimento de vivência da fé, da comunidade, de família, que é importante, e de mundo. Então, inovar, ele emerge, né? Emerge o jovem nessa realidade. Se você pegar o roteiro, inovar é isso, né? Ele te joga uma realidade, né? Como o João mergulha lá, né? Fica lá no fundo, depois submerge. E ele traz isso. E aí, quando o jovem vem de lá, ele já vem com uma outra ideia. Então, é um desafio. A tecnologia veio para nos ajudar, mas ela não substitui muita coisa. Esse contato pessoal, essa vivência espiritual em comunidade é muito importante. E o jovem, ele é assim, ele quer estar junto com a sua tribo, né? Ele não quer estar num joguinho lá de dama com os idosos. Talvez mais na frente esteja, é legal, bacana. Mas ele gosta da tribo, ali tá junto com os colegas dele. E aí, tendo uma tribo que fala a mesma língua que ele, dentro da igreja, ele se sente pertencente àquilo, né? Ele vai à missa com a família e tal, mas ele fica meio solto, assim. Agora, quando ele vê outro jovem, outro grupo ali junto, pô, aqui é legal, aqui tem algo diferente. Então, é um papel importante que o Inovar tem para abastecer a igreja de jovialidade, de ideias novas, né? Porque o jovem é isso, né? Alegria. A gente fala, a gente bagunçava muito. É isso. O Jonas sempre falava, né? Que às vezes tinha resistência na própria igreja, né? Pô, você está falando... Esse bando de jovem bagunceiro aí, não sei o quê. Gente, eles são jovens, eles são cristãos, tá? Mas, acima de tudo, são jovens. É da idade, normal, né? Ter esse tipo de situação. Algumas pessoas ainda têm essa barreira, né? Essa resistência, com a juventude, com a né? juventude. Acho que o jovem vai para a igreja, mas não pode brincar, tem que ser sério. Então, mas
complicado. Tem até uma fala que eu não sei se foi no podcast ou se foi lá na casa do Jonas, que por mais que tenha ali aquele caminho e ele não pode ter os desvios, né, que é o percurso do inovar, você não precisa ir caminhando sem graça, vai pulando, cantando, dançando, né? Eu ouvi isso em algum lugar, eu achei legal a analogia. Cada pessoa tem o seu jeito de se encontrar com Deus, de falar com Exatamente. Deus, né? E o jovem tem a sua peculiaridade também nesse sentido aí. Criativo, né? Exato. E é interessante, né, a gente trazer esses jovens para que ele consiga, né, evangelizar outras pessoas também dentro da sociedade, porque esse é o nosso papel, né, evangelizar outros, de todos nós, cristãos. E aí, assim, a gente precisa de jovens também leitores, precisa de jovens que queiram seguir seminários para ser sacerdote, para ser, né, freiras. A gente precisa no grupo de liturgia, né? Então, assim, a gente precisa dos jovens também atuantes em todos os segmentos da igreja, porque o que é a igreja? Somos nós, né? A igreja é cada um de nós. Então, assim, às vezes as pessoas elas tendem a canalizar tudo em uma pessoa, mas na verdade quem que faz a igreja acontecer? Somos nós, né? Todos nós. Exatamente. Então, isso assim, até que eu acho interessante que eu e o Renan a gente comenta muito, que às vezes tem jovens também que eles vão ali na igreja pelo aquele boom, aquele momento. E aí depois ele passa, né? Então, eu acho assim que nem ele falou que como a gente já tinha uma vivência dentro da igreja, por exemplo, para mim, o momento mais importante na minha vida de ir para a igreja é a missa. Principalmente a consagração do pão e do vinho. Né? Então, assim, para mim, esse é o momento mais especial. Mas tem outros jovens que não veem isso, crianças também não veem, que nem vocês falaram, né? Acha o rito da celebração uma coisa, assim, muito maçante já, né? Então, assim... Mas eu acho que a gente também precisa preservar isso, né? Essa questão do rito da igreja mais tradicional. Mas eu acho que a gente também precisa sempre estar engajando os jovens nas atividades. Assim como eu acho que a gente tem que engajar as crianças também, né? Porque vai começar ali delas. E eu acho que todo mundo tem que estar sempre engajado. Porque eu lembro que a gente sempre falava assim que parece que as pessoas que estão ali à frente da missão da igreja são sempre as mesmas, né? A gente fala assim... Parece que não entra gente nova. Quando vai pra mim, você fala, de novo, vai ler? De novo, né? O mesmo leitor. Então, assim, eu acho que a gente precisa disso, né? A gente precisa desses jovens atuantes ali, que estejam ali à frente, que outros jovens também vejam eles para se sentir motivados para isso, né? Então, eu acho a juventude extremamente importante dentro da comunidade cristã. E esse é o momento para fazer a base, né? A gente estava comentando outro dia sobre a igreja católica, a igreja protestante, e eu falei lá a gente estava fazendo novena de Natal lá em Guajará, e a gente comentando isso, né? Porque está saindo fiel, não sei o que e tal. Eu comentei, olha, tem muita gente que vai à igreja por causa do espetáculo, não vai para contemplar, ele quer ver o espetáculo, ele quer ver um canto animado, ele quer ver uma pregação, ele quer ver um hino de louvor. Aí depois que não tem isso, aí ele se sente frustrado. Exatamente. Aí vai procurar outra igreja que tem. Aí fica sempre pulando de galho em galho, né? Por quê? Porque não tem base, não tem vivência da fé, não conhece a sua verdadeira fé, o evangelho, né, de Cristo. Então, quando ele não tem esse conhecimento, ele vai sempre procurar o espetáculo. E a igreja católica não é essa igreja que oferece o espetáculo todo domingo. Exatamente. Né? A igreja católica é fundamentada essencialmente na fé, na palavra e na comunhão do corpo de Cristo. Então, a gente precisa fazer o jovem entender isso, né? E aí, quando o jovem entende que outro jovem faz isso, como você falou, né? Poxa, eu vi a Sabrina, que estava ali todo dia comigo, né? No ônibus e tal, minha vizinha de escola, ela estava lá louvando e isso te motivou de alguma forma, isso te cativou de alguma forma. Então, quando o jovem visualiza outro jovem fazendo, ele vê que aquilo é algo especial. Então, o inovar precisa continuar acontecendo para que o jovem continue a ser o protagonista. Outra frase do Jonas, né, que ele sempre fala, né? O jovem precisa ser o protagonista para que outro jovem queira também ser protagonista, né, da sua fé. Muito bonito, cara.
Tocante. Bonito. Reflexão, né? De vez em quando eu pego um espelho e eu faço esse tipo de reflexão, né? Se preparou, ele se preparou. Já veio preparado. E aí, Pedro, mais uma pergunta? Cara, eu sinceramente eu fiquei mais encantado aqui de ver eles falando assim, porque eu acho que foi primordial assim o que eles falaram do começo, entendeu? Eu acho que tô aqui zen já. A pré-história, né? Eu Assim, acho né? que é a A pré-história. pré-história. Tipo, assim, cada episódio que a gente passa, principalmente quando a gente vai falar do começo do Inovar, eu acho que pra mim é mais motivador continuar, né? Porque você vê que não foi assim do nada. Foi algo preparado, foi algo bem baseado, né? Não foi assim, vamos ali fazer um encontro e vamos ver no que vai dar. Então, pra mim é muito mais inspirador, né? Do que qualquer outra coisa. Cada um de vocês traz um detalhe, né? Que Sim, a gente sim. fala, caraca, aconteceu isso, né? Isso é legal. Pra gente que tá hoje, isso é bem É motivador. uma obra que foram feitas por muitas mãos, né? Muitas etapas. Então é algo. É um trabalho que dá orgulho para todos nós. Legal. Legal. Então, pessoal, gostaria muito de agradecer, né? Bom revê-los, né? Igualmente. Eu acho que a última vez que eu vi vocês eu ainda era adolescente, faz tempo. Faz um tempinho. Faz um tempinho, né? Então, bom revê-los, né? Fico feliz que estão bem até hoje, né? Muito obrigado por virem, tá? Eu que agradeço pelo convite, eu e a Aline, né? Ficamos muito felizes, né, em receber esse tipo de convite, de relembrar. Tinha coisa que eu nem lembrava mais, né? Eu não tenho tantos cabelo branco como o Jota, mas a gente vai ficando velho e a memória vai falhando, né? Tem nada a ver com velhice, só pra falar. Mas os nomes às vezes fogem, alguns episódios, e nessa conversa a gente acaba relembrando e revivendo também, né? Sim, A sim. gente acaba revivendo. Agradecer também, realmente foi um momento de partilha bem importante, né? Porque nós relembramos lá do início, eu acho que sempre é bom a gente voltar às nossas origens, né? Como tudo começou, pra gente dar um valor, dar uma importância maior do que está acontecendo e o que vai acontecer, né? E aproveitar desde já para o jovem que estiver, né, vendo esse podcast, que ele se sinta também motivado a participar. Se já foi, né, dinossauro, que nem nós, e já está meio distanciado, e tem oportunidade de participar, continuar trabalhando, né, que trabalhe. E aquele que tem a oportunidade de participar como inovarista também, que se sinta Pega motivado. o Guanabara e vem, né? Estamos precisando dessa mão de obra. Estamos precisando. Inclusive, sintam-se convidados. Sempre que quiserem voltar pro Inovar também certeza. para trabalhar. Sim. Trabalho tem bastante. Imagina. Com certeza. Beleza. Muito obrigado vocês por terem aceito o convite, né? Agradecer o André lá, falar mais uma vez dele. Que ele falou, não, eles vão estar aí até dia 8. Eu falei, não, então vamos lá atrás. Nem que a gente faça um extra aí, mas a gente vai atrás. Então, muito obrigado, né? Tirar esse tempinho aí das férias de vocês e que vocês curtam mais um pouco aí as férias. Obrigada. Obrigado, valeu. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até o Tchau, próximo. gente. Valeu.